Era uma noite de inverno e o necrotério estava vazio, exceto pelo Dr. Victor, um legista experiente. O corpo em questão era o de um homem de aproximadamente 30 anos, vítima de um acidente de carro em uma estrada gelada. Seu rosto estava dilacerado, mas o resto do corpo parecia intacto. O protocolo era claro: exame preliminar, documentação e depois autópsia. O médico notou algo estranho. O corpo não estava totalmente rígido, o que era incomum para alguém que supostamente havia morrido há mais de 6 horas. Enquanto o médico virava as costas para pegar um bisturi, ouviu um som de metal rangendo. Quando se virou, o cadáver estava sentado na maca, com os olhos semi-abertos, encarando-o. O Dr. Victor congelou. Ele jurou ter visto os dedos do morto se contraindo, como se estivesse tentando se levantar. Em pânico, ele correu para chamar ajuda, mas quando voltou com segurança, o corpo estava deitado novamente, como se nada tivesse acontecido. No relatório, o médico registrou que o homem poderia ter tido um breve episódio de atividade muscular pós-morte, fenômeno conhecido como movimento cadavérico espontâneo. Porém, o que o assombrou para sempre foi a expressão no rosto do cadáver. Uma mistura de dor e surpresa, como se ele tivesse acordado por alguns segundos e percebido onde estava. Anos depois, descobriram que o homem não morreu no acidente, mas no necrotério. Ele ainda tinha traços de atividade cerebral quando foi colocado na câmara fria. O frio intenso e os ferimentos o mataram de verdade ali mesmo. O Dr. Victor nunca mais trabalhou à noite sozinho. Ele costumava dizer: os mortos não estão sempre mortos quando chegam até nós. Às vezes, eles acordam. Era quase meia-noite quando o técnico de necrotério, Carlos, recebeu o corpo de uma mulher jovem, entre 20 e 25 anos, vítima de uma overdose de cocaína cortada com raticida. O corpo já estava em rigor mortis, rigidez cadavérica, com os músculos totalmente contraídos, braços flexionados e mãos crispadas. O procedimento era simples: lavar o corpo, vesti-lo com um lençol e colocá-lo no saco mortuário antes da família buscar no dia seguinte. Carlos já tinha experiência e não costumava se assustar, mas algo naquela noite o deixou irritadiço. O cheiro do produto químico misturado com o odor de morte fresca era mais forte que o normal. Enquanto ele ajustava o lençol, sentiu algo escorregar pelo seu pulso. Pensou que fosse um inseto ou um fio solto, mas quando olhou, os dedos da morta estavam lentamente se fechando em volta de seu braço. A mão apertou com força, como se estivesse viva. Carlos gritou e tentou puxar, mas os dedos não cediam. O rigor mortis havia deixado a musculatura da mulher travada em uma contração forte. O desespero e a libertação. Ele chutou a maca na tentativa de se soltar, mas só conseguiu arrastar o corpo parcialmente para fora da mesa. Um colega ouviu os gritos e entrou correndo, encontrando Carlos branco, suando frio, com a mão cadavérica ainda grudada em seu pulso. Foi preciso quebrar o rigor mortis com uma massagem brusca nos dedos da morta para soltá-lo. Quando finalmente se libertou, Carlos caiu no chão, encharcado de suor, enquanto o corpo da jovem rolava para o lado, o rosto virado para ele, os olhos entreabertos. Mas Carlos nunca mais foi o mesmo. Ele jurou que no momento em que a mão o agarrou, ouviu um suspiro vindo da boca da morta. O necrotério era antigo, com paredes de azulejos descascados e um sistema de refrigeração que fazia barulhos como gemidos. O segurança noturno, Frank Reynolds, fazia sua ronda quando ouviu um clang metálico vindo da câmara frigorífica principal. Ao entrar, ele viu que uma das gavetas de aço estava aberta e o corpo de um homem idoso, que deveria estar lá dentro, estava caído no chão, como se tivesse sido arrastado para fora. Frank, um ex-militar,
Não era de se assustar facilmente. Pensou que talvez um rato ou um defeito no mecanismo tivesse causado o problema. Recolocou o corpo na gaveta, fechou com força e trancou a porta do necrotério. Na manhã seguinte, o legista-chefe foi fazer a rotina diária e notou que a gaveta estava vazia. O corpo do idoso, um John Doe, sem identificação, que havia morrido de insuficiência cardíaca, não estava em lugar nenhum. Reviraram o necrotério inteiro. Verificaram todas as gavetas. Nenhuma tinha o corpo. Checaram câmeras de segurança. A filmagem daquela noite havia sido corrompida. Até cães farejadores foram trazidos, mas perderam o rastro na porta dos fundos do hospital. 2 semanas depois, um zelador aposentado confessou em um bar que nos anos 80, corpos não reclamados eram vendidos para faculdades de medicina ilegais. O esquema envolvia funcionários noturnos que marcavam certos cadáveres para desaparecerem. Mas havia um detalhe que ninguém explicou. Por que o corpo caiu sozinho naquela noite? Por que as câmeras pararam de funcionar exatamente na hora do ocorrido? Frank jurou que antes de recolocar o corpo na gaveta, viu algo escrito a lápis no peito do cadáver. Não me deixem aqui.